6. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós, na semana passada, meditamos no versículo 10 até o versículo 13. Pensamos de maneira introdutória naquilo que o apóstolo Paulo nos fala a respeito de que nessa luta nós precisamos fortalecer no Senhor, na força do poder do Senhor, nos revestir da armadura do Senhor, e num cenário extremamente difícil, onde ele diz no verso 12 que a nossa luta é contra principados, potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, o terreno é hostil, é contrário a nós. Diz assim o verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Princípio básico da gente guerrear bem nessa guerra. A força não está em nós, mas está no Senhor. Quanto ao mais, de tudo que ele falou, e ele está falando aqui, principalmente nesse capítulo 5, de relacionamentos. Ele vai falar sobre matrimônio, sobre a relação dos pais e dos filhos, os filhos dos pais, em relação à relação do trabalho, patrão e empregado, empregado e patrão. Ele insere toda esta vida que a gente tem que viver, que parece uma vida comum, dentro de uma batalha espiritual. Quando você busca manifestar o amor de Cristo na sua relação, não é só um sentimento ou algo bom que você está fazendo para o seu cônjuge, mas você está combatendo o império das trevas, se sujeitando, amando e servindo. E é isso que o apóstolo Paulo quer linkar, que a vida cristã é uma vida de relacionamento. É uma vida que a gente tem relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros e também com os demônios. Não é um relacionamento de comunhão com os demônios, óbvio, mas desde Gênesis 3 é uma relação de inimizade. E a igreja está inserida nesse relacionamento com os demônios. Uma relação de inimizade, da qual nós só conseguiremos vencer esses demônios que são tão mais fortes do que nós, pelo poder de Deus, pela força de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Falei bastante isso semana passada, que é um convite à humildade, a se humilhar, a reconhecer que é só do Senhor que vem a nossa força. Revestivos, verso 11, tire a armadura própria, humana, que é impossível de ganhar essa guerra, e se revista da armadura de Deus. Sede fortalecidos no Senhor, na força do poder do Senhor, e se revista, ou se vista, da armadura dele, para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo, que são muitas. Esse para revela um propósito, porque você tem esse propósito como cristão, ter um relacionamento com o diabo. Não é um relacionamento de amizade, mas é um relacionamento pelo poder da fé e firmeza. É um relacionamento de luta, é um relacionamento de combate. E nesse combate, confiados na força do Senhor, no poder dele, revestidos da armadura dele, cumpriremos o nosso propósito. Qual é o propósito? Ficar firme contra as ciladas do diabo. Como Jesus, desde o deserto, ficou firme contra as ciladas do diabo. Venceu todas as tentações, principalmente na cruz, como Paulo vai dizer aos Colossenses, triunfando sobre o diabo e os demônios na cruz.
E a igreja trilha esse mesmo caminho como corpo de Cristo, da qual ela recebe esse mesmo Espírito para continuar a combater o bom combate da fé, lutando pelo poder da fé, porque essa palavra firmeza aqui está ligada à fé, né? Pelo poder da fé, resistir às ciladas do diabo. Lembra que João disse lá em 1 João, essa é a vitória que vence o mundo, né? O mundanismo. É a vossa fé, é a vossa firmeza. E ele vai enfatizar isso, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, que estão aí nos ares, né? Ou seja, o terreno é terrível. Esse é o cenário. O mundo jaz no maligno. E isso é verdadeiro. O clima, né? O clima não é bom. O clima é carregado de trevas, de demônios. E nós devemos compreender isso. Entrar nessa experiência de enxergar a vida na perspectiva da fé, na perspectiva dessa guerra espiritual. E compreender que nós estamos num terreno inimigo. O tempo todo ele está nos tentando, não dando trégua para nos fazer pecar. Portanto, ele fala no verso 13, vocês só têm chance se vocês tomarem toda a armadura de Deus, para que possais resistir ou ficar firmes no dia mau. Eu acho que na sua versão mal aí está com U. Tem alguma versão com L? No verso 13? Para que possais resistir ao dia mau, está com U? U. Hã? Está com L. Oi? A palavra dia é substantivo. Quando mal com L, é uma coisa bem, eu estou bem. Agora, quando a gente bom dia. Bom dia. Mau dia, exato. As duas coisas estão juntas aí, porque quando o mal veio, é um mau dia. Exatamente. É isso. Obrigado. Eu falei na semana passada que esse dia mau, né, que vem para todos, é aquele dia que a gente tem um encontro feroz com o capeta, com o demônio, como Jesus no deserto. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, às tentações ferozes do demônio. O dia mau chega para todos. É para o fortalecimento de nossa fé, embora Satanás queira nos destruir, mas para o fortalecimento da nossa fé e para que pela fé, resistindo, possamos vencê-lo no dia mau. Nesse dia que o maligno, com toda a sua opressão, tenta nos destruir. Falei bastante sobre isso, citando o apóstolo Paulo, que ele tinha bem essa noção, ao ponto dele dizer em Tessalonicenses que o diabo uma vez impediu ele de visitar os irmãos de Tessalônica, e por isso ele não foi visitar esses irmãos. Ele fala sobre o espinho na carne, sobre uma pessoa, né, um mensageiro de Satanás que atormentava ele todos os dias. E ele passou bastante tempo nessa luta contra Satanás e resistindo firmes na fé. E esse é o propósito de Deus. Eu citei também o exemplo de Jó, né? A história de Jó começa com aquele diálogo de Deus com o demônio. Deus pergunta onde você estava, ele estava rodeando a terra. Quem traz o assunto de Jó é Deus, não é o demônio, mas é Deus. Você tem visto aí meu servo Jó? Então, aí a partir daquilo que Deus propôs, as coisas
acabaram ficando mais difíceis na vida de Jó. Ele teve um dia mau, muito mau. Para qual propósito Deus conduziu Jó a esse dia mau? Para resistir e ficar firme e permanecer inabalável. É assim, Jó no final se humilha, se fortalece no Senhor e vence as tentações, vence as dificuldades, confessa seu pecado, sua fraqueza. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e me humilho perante o Senhor. Ele resistiu. Então, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, porque o propósito de Deus é esse, é nos revestir da armadura dele, para que diante das tentações a gente possa estar firme, permanecendo inabalável. Aí entra o verso 14, que é o verso que nós iremos meditar hoje, ou a partir de então, né? Fica até difícil de fazer um resumo, porque eu posso acabar me estendendo demais, meus irmãos. Mas esses versículos introdutórios foram gravados e já está publicado no nosso YouTube. Mas a partir do versículo 14 ele diz: estai, pois, firmes. Ele continua dizendo isso, né? Estais, pois, firmes. No versículo anterior, ele fala para a gente resistir no dia mau. Lá no versículo 11, ele diz que nós devemos vestir a armadura para ficar firme contra a cilada dos demônios. Deus permite que provas aconteçam nas nossas vidas, para que elas sejam superadas, para que nós possamos viver a experiência de uma fé viva que se expressa em firmeza, em fidelidade, em amor, em mansidão, em vitória sobre o maligno. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Samuel, eu esqueci de falar com você antes. Tenta procurar na internet aí uma imagem bem bacana da armadura de Deus. Tenta aí achar. Senão você mesmo desenha no Paint. Tô brincando. Nem sei se existe Paint ainda, né? Existe? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ele está trazendo aquele princípio: fortaleçam no Senhor, fortaleçam no poder do Senhor, se revistam dele, revistam-se de Cristo. Ele fala isso no capítulo 4, verso 24, revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, essa armadura, ela é de Deus, ela faz parte da vida cristã. A gente está buscando aqui nos revestir de Cristo. E diz o texto: vista com o cinto ou cinturão da verdade. A igreja tem que se revestir com esse cinto da verdade para resistir aos Satanás e aos demônios. A igreja é uma guerreira. Essa carta é direcionada principalmente em revelar a nós o mistério da igreja. E a luta da igreja, como João também apresenta para nós em Apocalipse, é contra o dragão, é contra a antiga serpente, é contra o império das trevas, é contra o império da mentira, é contra a falsidade, é contra a hipocrisia. Cinto da verdade. No contexto do qual Paulo escreve isso, esse cinto ou o cinturão é a peça que o soldado usava para manter a armadura ajustada ao corpo, dando a toda a armadura sustentação, firmeza, para
as outras peças. A espada, por exemplo, era pendurada junto ao corpo por esse cinto ou cinturão. Esse cinturão também tinha uma proteção das partes íntimas, para que o soldado não fosse abatido, dependendo de levar um golpe. Esse cinto, ele protegia a parte íntima. E a gente precisa estar revestido desse cinto, que tem um nome de verdade. A verdade a gente sabe que é Cristo Jesus, a revelação plena de Deus. A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é o Espírito Santo. No capítulo 14 de João, no capítulo 15, no capítulo 16 e também na epístola de João, 5 vezes João afirma que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. No capítulo 16 ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade para nos guiar a toda a verdade. Essa é a vida cristã. É uma vida em Deus, ou seja, em Cristo, no Espírito, na verdade, do qual todos nós somos chamados a andar em verdade, a andar em amor, a viver em verdade, a viver com toda sinceridade. Nós somos, por exemplo, chamados a adorar em espírito e em verdade. A verdade é nosso alicerce, é a nossa sustentação. A verdade é que nos liberta. Conhecereis a verdade. E a verdade libertará do quê? Do mal. Porque qual é a arma principal do mal? A falsidade, a mentira, ao engano, nos conduzir a uma vida mentirosa, hipócrita. A verdade nos liberta do mal. É a verdade que nos mantém firmes nessa guerra espiritual. Principalmente quando nós pensamos que essa guerra é travada na mente, nos pensamentos que muitas vezes as pessoas falam, pensam, absorvem e formam certos tipos de raciocínio, que muitas vezes são mentirosos. E assim elas são dominadas pelo demônio. Quando elas são envolvidas na mentira, uma vida fundamentada em mentira, sustentada na mentira, e a verdade de Cristo vem para nos libertar da mentira, nos libertar, expor com a luz todas as trevas, revelar a nossa condição de pecado de maneira clara, limpa e verdadeira, revelar o caminho único para a gente seguir um caminho de libertação, de amor e de fé que está em Cristo Jesus, que é a verdade. A gente precisa ser revestido da verdade, é ela que nos mantém firmes nessa guerra espiritual. É ela que combate o espírito de hipocrisia. A última mensagem de domingo à noite ficou bem claro isso, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, onde é o início da igreja. Lucas quer estabelecer os fundamentos da igreja, e a igreja ela é fundamentada na obra do Espírito Santo, e é Espírito da verdade. E esse Espírito não tolera a mentira e hipocrisia na igreja. Ananias e Safira é prova disso. Houve um espírito estranho, uma tentativa de fingir algo que eles não viviam de fato. Para quê, Pedro disse? Para que você mentiu? Você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo. E eles morrem na presença de todo o povo e da igreja. De maneira assustadora, o povo ficou assustado. Mas por que aconteceu aquilo? O Espírito Santo quer mostrar que Ele está aqui para combater a mentira, combater a hipocrisia. E a gente, como igreja, tem que ser revestido da verdade. Completamente revestido da verdade. Totalmente envolvido.
Porque o cinto também, para ser preso, ele precisa dar volta em todo o corpo. A aplicação é: devemos estar completamente envolvidos com a verdade. Completamente. Porque se a gente não for envolvido com a verdade, nós vamos perder essa guerra, e perder fácil. E não é porque nós temos uma cultura religiosa que nós estamos na verdade. Não, os fariseus eram os grandes pais da mentira na época de Jesus, da qual Jesus acusa. Ao ponto de Jesus dizer que o pai deles era o diabo, por causa da hipocrisia deles. Quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a orar na verdade. Não oreis como os hipócritas, que pensam que serão ouvidos por causa disso, isso, daquilo. Não, não. Quando jejuares, faça com verdade, não seja hipócrita, não fica mostrando, desfigurando o rosto. Porque senão você está indo no terreno do inimigo, mesmo que você esteja orando e jejuando e lendo a Bíblia. Mas se não há verdade, se essa verdade não te liberta de fato, não há verdade, não há escapatória. A verdade é que se eu não me proteger com a verdade, eu estou perdido. E eu mesmo vou me perder, porque eu mesmo sou uma pessoa fraudulenta, corrupta e perversa. Quem diz isso? Que o coração humano é desesperadamente corrupto e perverso. Jeremias, no capítulo 17, a partir do verso 9, para quem anota aí, é isso que ele diz. Então é isso que nós somos em nós mesmos. Até a psicologia diz, né, que o ser humano, quando ele entra na fase adulta, por isso que tem tanta pergunta e demora tanto, às vezes, um processo psicoterápico, o ser humano ele carrega um espírito fraudulento. Até Freud diz isso. E às vezes você aprende a não acreditar em nada das primeiras sessões do que a pessoa está falando. Só vai anotando ali. E estamos falando ainda de uma sabedoria humana. E a divina esclarece para a gente de forma bem explícita, como é esse texto de Jeremias, né? Que em nós mesmos não há verdade. A gente tem que se revestir dela. Se revestir de Cristo. É a verdade que nos protege em primeiro lugar. Amém? Podemos avançar? Já se vestiu aí? Vai pedindo. Já pediu aí? Isso. Obrigado, Samuel. Os irmãos vão vendo ali. Essa verdade não dá para ver tanto, né? Ela está, às vezes, até mesmo envolvida embaixo da couraça. E da qual ele fala aqui no verso 14. Estai investindo da couraça da justiça, para que possamos estar firmes, né? Falei bastante sobre justiça quando nós meditamos em 1 João. Justiça nada mais é do que cumprir o dever. Fazer aquilo que nós devemos fazer. Embora possamos entender que, pela fé, a justiça de Cristo nos foi imputada, teologicamente falando, né? Mas a ideia aqui de justiça, da qual nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, é a ideia de cumprir o dever. Eu quero só ler, para ilustrar, um texto de 1 João, capítulo 2, verso 28. 1 João 2, 28. Ouça com atenção, que eu vou só passar nesse texto. Filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. No capítulo 3, verso 7, ainda de 1 João. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente, né? É uma questão de natureza. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aí entra o verso 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça, não pratica justiça, não procede de Deus. E nem aquele que não ama ao seu irmão. E ele vai citar aqui no verso 11 e verso 12 o exemplo de amor, que é a justiça, cumprir o dever, citando o exemplo de Caim e Abel. Caim, no caso, matou Abel porque as suas obras eram más. E ele ficou com inveja do seu irmão. E diz o texto no verso 12, 1 João 3,12, que as obras do seu irmão eram justas. Falei bastante quando nós meditamos nessa carta que justiça é cumprir o dever. Temos uma natureza justa, justificados fomos por Cristo para andarmos em justiça, em santidade. O que é a justiça? É cumprir o dever. É andar como ele andou. Ele vai falar aqui também no capítulo 2, verso 6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Eu estou citando 1 João ainda. Mais à frente ele vai nos conduzir a um caminho de justiça que é amar como fomos amados. Ou seja, é isso que nós devemos a Deus. Cumprir o dever. Então entenda isso como no contexto de batalha espiritual. Entendendo sim que fomos justificados por Cristo, mas entendendo que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, andar em justiça e viver em justiça, que é cumprir o dever, cumprir aquilo que nos cabe, que é orar porque isso é nosso dever, que é evangelizar porque isso é nosso dever, que é amar, perdoar, porque isso é a prática da justiça, é o nosso dever. Servir é o nosso dever. É o nosso dever diante de Deus. É a nossa resposta, é um fluxo natural de tudo aquilo que nós recebemos e agora respondemos a Ele. Amém? Cumprir o dever. Alguns vão dizer que justiça, quem fala muito isso é o Tim Keller, ele fala, é um dos melhores para nos ensinar sobre esse assunto, né, sobre a justiça do reino de Deus. Ele diz que a justiça é a vida na graça. Agora você está na graça, qual que é a vida na graça? É justiça, cumprir o dever. Revista-se então da couraça, coloque a justiça de Cristo em seu peito. Revista da justiça do reino de Deus. Seja protegido por essa justiça. Protegido dos ataques de Satanás. Porque ele não pode te acusar se você vive em santidade e justiça. Revista da justiça. Uma citação de nossa justiça. Sim. A nossa própria. Não a justiça em Cristo. Nós estamos falando de sermos revestidos de Cristo. Estamos falando de quem está vivendo no poder do Senhor, na força do Senhor, de quem está se revestindo da armadura de Deus, da justiça de Deus. É Deus, é nele que a gente consegue viver em justiça e em santidade. Por nós mesmos, como eu disse, o nosso coração é pecaminoso, é perverso, mas também é injusto, né? É injusto. Só comentando a dúvida da irmã Silvia, em resposta à justiça imputada em nós por Cristo, porque nós não temos justiça, como nós acabamos de ouvir aqui, a justiça é em Cristo, né? A gente atende ao mandato de buscar ser justo. Sim. A ideia é essa, porque o contrário disso, quando alguém não busca, não recebe essa justiça que é imposta em nós,
ele busca se encontrar diante de Deus apresentando a sua própria justiça, que na verdade não existe. E é por isso que o autor vai falar que a nossa justiça é como um trapo da imundícia. Sim. Não vai ter a eficácia, por mais que a pessoa seja boa, né, seja generosa, pratique o bem, e a gente reconhece que tem muitas pessoas que vivem isso mas isso aí, para a questão dela se justificar diante de um Deus extremamente santo, isso não é válido. E ele compara como se fosse um trapo da imundícia. Sim. Mas isso não significa que nós não devemos ter em resposta a essa justiça imputada em nós por graça, por generosidade de Deus, nós não devemos caminhar nesse sentido de praticar a justiça. E só conseguimos nos revestindo dessa verdade Amém. dele. Né? Somente é no poder do Senhor. E a gente precisa ter a fé para entender que agora, em Cristo, pelo poder dele, por isso que a gente tem que ser revestido do poder dele, pela vida de oração, de comunhão, com a palavra, que a gente vai falar aqui, né? Pelo poder dele, a gente precisa crer que é possível. A gente tem o testemunho dos apóstolos, testemunho de tantos irmãos no passado e até mesmo hoje em dia. Mas isso não é para um chamado aos incrédulos, para que vivam esse caminho. Esse chamado é para a igreja. A igreja já está em Cristo. Ela é corpo de Cristo. Ela recebe de Cristo, se vive em comunhão com Cristo, essa justiça, esse poder, essa capacidade de andar em justiça. E como que ela se reveste disso, a gente vai ver mais à frente, principalmente sobre a oração, né? Porque em nós, de fato, irmã, não há justiça. Não há um justo sequer. Paulo vai falar também isso em Romanos 3. Em Romanos 3. Lembrando que fomos ensinados por João, né? Nós somos filhos de Deus, que lutamos contra o pecado. Nós não somos pecadores que buscamos ser santos. Não. Somos filhos de Deus. Fomos justificados, somos justos, santos diante dele. Foi-nos dada uma nova natureza, uma semente incorruptível, da qual ele diz também em 1 João, para que possamos combater o pecado. Assim como Cristo veio para destruir as obras do diabo, a igreja é enviada também para destruir as obras do império das trevas, para invadir as portas do inferno. E ela invade com o reino de Deus e a sua justiça. Um proceder claro, o mais clássico de todos, para que a gente possa entender sobre o ensino sobre justiça, é o Sermão do Monte, capítulo 5 até o 7 de Mateus, né? No meio desse Sermão do Monte, Jesus diz: se a vossa justiça não exceder muito a dos fariseus, né, vocês não entrarão no reino dos céus. E como que a gente entra? Aí já está lá na primeira bem-aventurança. Humildade. Os pobres de espírito, humilde. Aí a partir disso é o ensino sobre o reino e a justiça. É o mais claro que a gente tem, o mais clássico que a gente tem sobre o reino e a justiça. Pode falar. Eu queria que o irmão enfatizasse. Que o irmão enfatizasse mais essa questão, porque muitas vezes a pessoa, para se justificar de viver de uma maneira relaxada, no sentido espiritual, né? Ela pega e se apoia. É uma verdade, mas não está expressa da maneira correta. Ela se apoia de que ela é pecadora, Não que consegue. ela é fraca. E o irmão citou recentemente aí essa inversão, né? Nós não somos pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos que lutam contra o pecado. Então, queria que o irmão enfatizasse mais um pouco essa questão. Olha, vai ficar difícil não se estender, né? Mas o texto que a gente citou lá de João, ele é claro, de que nós que fomos regenerados, que passamos pelo novo nascimento, recebemos uma nova semente, uma nova vida em Cristo. Para quê? Para andarmos em santidade, para andarmos em pureza, para andarmos em justiça.
E a gente vê várias exigências de Deus direcionando a igreja a viver em santidade e em justiça. Como isso é possível? É porque Ele nos deu uma nova natureza. Mas essa nova natureza, que vem a nós talvez como uma semente, ela precisa ser desenvolvida em nós. Nós precisamos trabalhar para o crescimento dela, para que ela, à medida do tempo, ela vai crescendo, vai se fortalecendo e vai frutificando e vai revelando quem de fato ela é, ou quem de fato nós somos, através dos frutos. Através dos frutos. Um primeiro passo, então. A obra de Cristo é transformar a nossa natureza. Nós não somos mais filhos do diabo, não somos mais escravos do pecado, não só do juízo em relação aos nossos pecados, mas também fomos libertos. Cristo Jesus nos libertou do poder do pecado. E quem nos dá essa condição de viver uma vida vitoriosa contra o poder do pecado, ao ponto da gente combatê-lo, não só o pecado, mas os demônios, é o Espírito Santo. Tem que passar pelo novo nascimento. Tem que se revestir de Cristo. E a natureza do Espírito Santo, ela é santa. Ela é pura. E mesmo aquele, eu acho que tem alguns irmãos, né? O irmão Pimenta sempre fala isso. Mesmo aqueles que são de Deus, quando eles pecam ou caem num pecado, por ter aquela semente sã ali em seu coração, ele vai se incomodar, ele não vai ficar, se ele é de Deus mesmo, né, confortável naquela condição pecaminosa. Ele vai buscar fortalecer-se no Senhor, honrar o Espírito Santo para combater mesmo o pecado. E a gente precisa entender que, além dessa obra que Deus faz em nós, é a obra que Ele faz através de nós. Ele faz uma obra em nós, de nos dar sua natureza santa e justa, para que em santidade e em justiça, ou seja, cumprindo o dever, a gente combata o pecado e os demônios que estão por trás dos pecadores. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o poder do Evangelho é uma vida na graça. Então a gente precisa ser revestido dessa santidade, dessa pureza, dessa justiça, desse amor, para que possamos combater o império das trevas. E assim, lançar a semente do Evangelho, que é pura e santa, naqueles que estão escravos, naqueles que estão mortos. Porque essa semente, ela é viva. Ela tem um poder nela, o poder da ressurreição, né? E para que a gente cumpra essa missão, para que esse poder passe sobre nós, e ele passa sobre nós, ele não vem mais do céu, ele passa sobre a igreja, né? A gente precisa ser revestido dessa santidade e de justiça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A vida na graça, a vida em justiça, que é a mesma coisa, né? É uma vida que combate os demônios, que combate o pecado, e não tem outra vida para o cristão a não ser essa. A vida do cristão se fundamenta na natureza que ele recebeu em Cristo, mas ele precisa desenvolver essa natureza, trabalhar para que essa natureza cresça, se desenvolva à medida que ele se fortalece no Senhor, no poder do Senhor, se revestindo da armadura do Senhor. Ou seja, Deus nos dá de graça a semente, mas Ele nos chama a fazer parte disso, a trabalhar para crescermos em justiça, em santidade. Como nós vimos na última virtude que combate o pecado da preguiça, a virtude da diligência, né? A diligência. Eu creio que eu fui revestido de Cristo, que a justiça de Cristo habita em mim, mas essa graça me deu também essa condição de eu viver de maneira diligente, santa, não mais sob o domínio do pecado, mas lutando contra o pecado. Essa é a vida na graça. Amém? Difícil resumir. Essa é a vida na graça. Amém? Não perca o foco, meus irmãos. Vamos voltar lá. Falamos o que agora? Sobre justiça. Se revista de justiça. Cumpra o dever. É amar como fomos amados. É simples isso.
É assim que a gente combate. A gente vai falar sobre isso mais à frente, irmãos. Sobre guerra espiritual, como a gente combate guerra espiritual com obediência. Deus quer sacrifício de obediência, sabe? Obediência e justiça andam juntos. Tem que ter, senão já era. Calçai, verso 15 aí, capítulo 6 de Efésios. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os pés são a base do nosso corpo, a base do corpo ou da armadura do soldado também, para que ele fique firme. Ele, numa guerra, ele deve manter o seu pé seco, protegido, porque se aparecer ali alguma ferida ou ferimento, ele não vai conseguir ficar em pé, ele não vai conseguir andar, correr, aquilo vai incomodar, ele tem que proteger bem os seus pés. O que é calçar os pés com o evangelho da paz? É no evangelho da paz que a minha vida está firmada. É pelo evangelho que eu caminho nesse mundo tenebroso. É pelo evangelho que estamos aqui como igreja. É pelo evangelho da qual Paulo diz que é o poder de Deus para todo aquele que crê, que eu estou firmado. Eu caminho em paz, porque eu caminho no evangelho. E o evangelho é uma boa notícia de paz. Uma notícia de reconciliação, uma notícia de perdão, uma notícia de graça. O evangelho da paz. Calçar os pés com o evangelho da paz, das boas novas de Cristo Jesus, da reconciliação que há nele. Tem muito crente que está bem perdido, porque não tem um testemunho de paz. Até quando vai evangelizar, não consegue transmitir a paz de Deus. Muitas vezes entra em conflito, em divergências, em divisões doutrinárias, que às vezes não são centrais à fé. Às vezes é ríspido, né? A gente tem que ter um caminhar de paz, né? Lembra o capítulo 10, né? Você vai chegar na casa de cada um e entregar a paz de Deus. Né? Paz seja com vocês. É um caminhar que a gente é bem intencional nesse caminhar, nas escolhas que fazemos, para onde vamos, onde iremos. É um caminhar de reconciliar as pessoas para que elas tenham paz, e a paz só está em Cristo Jesus, que é o próprio Evangelho. A boa notícia é Cristo. Cristo veio. Foi isso que os anjos anunciaram. A boa notícia. A boa notícia é Cristo Jesus. A paz está em Cristo Jesus. A paz está em viver em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, vivo caminhando nos passos do meu Senhor. Eu não sou dirigido pelos meus passos. Paulo fala muito sobre o caminhar do cristão aqui nessa carta. No capítulo 4, ele inicia falando: rogo-vos que andeis de modo digno do chamado da qual vocês foram chamados, ou de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Existe um andar digno, um andar em amor, um andar em unidade, um andar que manifesta o Evangelho, e o Evangelho é o Evangelho da paz. Como nós estamos andando, devemos nos revestir do Evangelho da paz. Ele deve ser o nosso modo de viver, o critério para ir e vir, critério, o sentido e o propósito de nossas escolhas. Intenção para nos unir uns com os outros. Intenção para nos relacionar até com os inimigos. É assim que a gente vence. Como eu disse, calçar o calçado, né, do Evangelho da Paz, para irmos para onde? Para onde a gente tem que ir, irmãos? Combater o bom combate.
Para onde a igreja vai? Ela invade as portas do inferno. Ela combate o bom combate da fé. Ela vai ao combate contra principados e potestades que estão atuando em mentes, em corações atribulados, sem paz. Sem paz. E pelo Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, a gente avança, oferecendo aquilo que só Cristo pode trazer. Essa é a boa notícia que a gente carrega. E Cristo traz paz. Por isso que a saudação da igreja sempre é graça e paz. A graça é um resumo do Evangelho. A boa notícia, da qual Cristo deu a vida por nós, mesmo sendo nós pecadores. E Ele nos convida a crer, a se arrepender. Essa é a boa notícia. Você pode viver em paz. E a paz está em Cristo. Só alguém que medita no Evangelho. Meditar é ser tomado por Ele. Faz do Evangelho o seu modo de andar. E o modo de andar do Evangelho é um modo de paz. Ela é capaz de caminhar com pessoas difíceis, como Jesus caminhou. E mesmo com essas pessoas difíceis, deixar marcas de paz, de reconciliação, de união. União com Deus e até uns com os outros. Calce o Evangelho. Calce o Evangelho da paz. Amém? Amém. Pastor, Dúvida? Provérbios capítulo 16, 7. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Amém. Caminhos, né? Ele está no caminho, ele está andando no caminho do Senhor até os inimigos. E como a gente precisa disso nos dias de hoje, num cenário caótico de muitos evangélicos, muitos cristãos, muitas crises morais em todos os ambientes. Claro que às vezes o que mais se destaca é política, mas é em todos os ambientes, principalmente na casa de Deus. Quantas igrejas não têm o testemunho do Evangelho da paz? Preferiram se dividir, dando lugar a quem? Não a Deus. Porque paz aqui, meus irmãos, é a mesma coisa de algo pacífico, né? Bem-aventurados os pacificadores, é desses que são o reino dos céus. Paz. Há muito a falar, claro, sobre isso, mas a gente precisa vestir isso, se revestir disso. Como tem sido meu caminhar? Em casa, no trabalho, aonde eu chego. Eu percebo que quando eu chego, eu gero intriga, eu gero um ambiente de paz. As coisas ficam melhores. As pessoas falam isso para mim, nossa, que bom que você chegou. Porque eu estava tão nervosa, ou tão nervoso. Que bom falar com você, porque eu estava tão assim. Ou elas falam ao contrário. É só você chegar, né, que a bomba explode. Misericórdia. Misericórdia. O Evangelho da paz. Caminho para destruir os demônios com esse Evangelho. Amém? Veste aí, irmãos, verso 16. Embraçando sempre, em todas as circunstâncias, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos, né, flechas inflamados do maligno. Na época, quando os povos estavam em guerras, os soldados romanos, eles molhavam seus escudos, que eram de metal, que era capaz de resistir ao fogo. Eles não só se defendiam com seu escudo dessas flechas inflamadas, mas também eles usavam os escudos para apagar o fogo, que de repente estava invadindo a cidade, e eles com o escudo, eles abafavam esse fogo. As flechas do diabo, como eu já falei aqui para os irmãos, em outros momentos, são os pensamentos malignos que ele manda para nós. E a gente precisa se defender. Porque senão, não haverá chance para nós. Se a gente não guardar as vias da alma. Lembra que a gente falou sobre isso? Sobre tudo que deve se guardar, guardar o coração.
porque é dele que procede as fontes da vida, as vias da vida, né? Mas os versículos anteriores, ele fala para a gente guardar o olhar, o ouvir, o falar. Senão, é por meio dessas brechas, daquilo que não protegemos, é que ele entra e nos destrói. Devemos proteger os nossos pensamentos, a nossa mente. Falei já aos irmãos que tudo começa no pensamento e na mente. E ele vai lançando. Se você, responder sim a tal pessoa, se não ir a tal lugar, se você desistir desse tal negócio, E aí, de repente vem um pensamento contra alguém, Às vezes você está olhando, observando alguém, aí essa pessoa aí não vale de nada. Pensamentos, que às vezes você não queria estar pensando, porque a sua natureza não está de acordo com esses pensamentos maus. De repente vem. E quando você não tem a fé, a confiança em Deus como teu escudo, você recebe essas flechas e elas começam a ferir a sua alma, incendiar o seu coração. Desculpa, irmãos. Essas flechas, elas vão te deixando cada vez mais ansioso, preocupado, deprimido ou inflamado, confuso, em pânico. Como combater isso? Use o escudo da fé. Quando o diabo te colocar dúvida, palavra de maldição e desânimo, vai para a fé. Conheça o que você é em Cristo Jesus e declare isso para você e para ele também, para que você se fortaleça e não caia no desânimo. Quando ele quiser te colocar medo, insegurança, repila tudo isso pela fé. A minha fé está firmada no Senhor, o que eu sou nele. Porque vai vir um monte de pensamento. Como eu falei para os irmãos, como vem para mim também, diversas vezes. Não é porque a gente está, às vezes, num ambiente de igreja que não vem essas flechas. Vem. E a gente precisa confiar no Senhor, dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra. Isso é fé. Fé é na palavra, não é fé na fé. Eu confio na Tua palavra. Eu confio no que o Senhor diz a respeito do Teu propósito para a minha vida, daquilo que eu sou em Cristo. O Senhor é a minha rocha, como a gente leu em Provérbios. Tudo que vai acontecer é para o meu bem. Eu confio nisso. E eu quero resistir a essa tentação, eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Meus olhos estão fixos no Senhor. O Senhor é meu guarda, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha defesa. O Senhor é meu socorro, torre forte é o nome do Senhor, como diz Provérbios. Os justos correm para Ele e serão salvos. Essas declarações são declarações de fé. Dos Salmos, tantos Salmos que a gente pode recordar, Salmo 91. Eu tenho que ter o escudo da fé como minha defesa, porque muitas vezes ele vai entrar com pensamentos de derrotas, com pensamentos de inveja, de ingratidão, pensamentos de adultério, de intimidação, de pânico baseado em nossa fraqueza, porque olhamos para nós mesmos e pensamos, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo. É isso que o demônio quer, é na fraqueza, fazer com que você olhe para você mesmo e você diga, eu não posso, eu não consigo. E a gente precisa entender que não é sobre você, não é sobre mim. A vida na fé é sobre a vida no poder de Deus, na força de Deus. É a vida de quem se reveste da armadura de Deus. A vida cristã não é sobre sua força, não é sobre como somos fortes. É sobre a força de Deus sobre gente fraca. E é a fé que nos dá essa força. É a fé em nome de Jesus. Então use essa fé e afasta essas tentações malignas da sua vida. Como Jesus fez no deserto. Eu não quero citar ainda o exemplo de Jesus no deserto, eu vou citar na próxima parte da armadura. Mas é assim que a gente se defende. 1 João vai dizer, essa vitória que vence o mundo. O mundanismo que ele está falando ali é o pensamento de soberba e de cobiça. Como a gente vence isso? É pela fé. É pela fé. É assim que a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno.
A fé é para limpar a nossa mente, purificar. Mas também, relacionado a isso, ele fala no verso 17. Pode falar. Antes de dar prosseguimento aí, a questão aqui não é gerar polêmica, irmãos, só que o assunto eu acho que um pouco polêmico, né? Mas como que a gente conseguiria diferenciar, né, um problema clínico, né, de cunho psicológico ali, psiquiátrico, ou de fato ali essa falta de dependência de Deus que o senhor está falando, né? Porque a gente lida, convive, é um problema ali bem atual, né, da nossa população, mas a gente sabe que de fato em Deus há poder para vencer todas essas coisas, sejam elas só meros pensamentos, seja também um problema clínico ali. Mas assim, como que a gente distinguiria ali, né? Digo, no sentido de a gente estar convivendo com as nossas lutas, batalhas diárias, tomando decisões, né? Às vezes a cabeça acelera, né? A um ponto de caramba, né? Eu tomo um remédio, eu ajoelho e oro, né? Eu vou direto no psicólogo, psiquiatra, dependendo da situação, porque creio que muitas vezes, falo por mim, né? E creio que por outros irmãos também, a gente pode acabar confundindo, né? A gente pode acabar sendo atingido aí, né? Abrindo essa brecha na nossa armadura e deixando essas setas do maligno nos atingir. Daria uma aula essa resposta. Mas eu entendo que, no caso, principalmente do contexto que nós estamos vivendo, essa fraqueza de alma que nos leva a tantas doenças e fazendo com que cheguemos a casos clínicos, tudo tem uma ação maligna por detrás. Tudo tem. A gente viu isso, né? O mundo jaz o maligno. Olha quem domina, né? Eles dominam mesmo, de maneira tenebrosa, eles dominam os pensamentos, né? Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de conversão, né? É algo que acontece no pensamento. Conversão é a palavra metanoia, é mudança de mente, mudança de pensamento. É pensar a partir de Deus, a partir de Cristo. Como que Deus pensa? Deus pensa a partir do sacrifício, da entrega, da oferta. Essa é a justiça do Evangelho. É assim que Deus pensa, é assim que nós devemos pensar. A crise hoje é uma crise, antes de ser nas emoções, é no pensamento. Aí entra lá na primeira aula, sobre a soberba. Qual é o pensamento das pessoas? É um pensamento fundamentado no amor próprio, no seu sentimentalismo, nos seus próprios desejos. É aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo, né? Que o mundo é tenebroso e terrível hoje em dia, nos últimos dias, porque os homens serão amantes de si mesmos, e mais à frente ele diz, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. De alguma maneira é o que a gente vive hoje. E isso nos faz discernir de maneira geral, né, que há uma crise sim, de ansiedade, de mente, porque há um afastamento de Deus e há uma busca incessante por prazeres desenfreados. Há o homem buscando cada vez mais a si mesmo, como padrão de vida, padrão para a escolha, padrão para a decisão, até para a igreja. É como eu me sinto, não é o que eu vou entregar, é como eu me sinto, é como eu desejo, é como eu quero. E nesse sentido, como João vai dizer, o mundo jaz o maligno, porque o mundo está entregue à soberba e às cobiças e todos os pecados capitais, né? E isso é a principal luta dos nossos dias. Uma luta travada nesse campo da mente, nesse campo das emoções, como nunca houve na história. Porque desde criança, as crianças já são treinadas, né, sem os pais perceberem, a desenvolverem uma mente e desenvolverem emoções fracas. E isso vai resultar, naturalmente, em doenças, em crises existenciais, em suicídios, em depressões, em crises de ansiedades e diversas coisas.
Isso é um ponto. Esse é o nosso mundo, né? E a gente está nesse mundo. O outro ponto é que nem tudo, embora o normal hoje em dia seja a inquietação, né? Eu até citei na aula retrasada o dado que o Augusto Cury traz de que 70% a 80% dos brasileiros sofrem de alguma crise de ansiedade, em algum grau. Mas isso não quer dizer que irmãos de fé que estão lutando contra esses pecados, porque é o pecado da nossa era, esses demônios, esse mundo, que eles não possam passar por essas crises. E dependendo do caso, precisar de um remédio, precisar de uma ajuda, dependendo dos casos de um profissional da mente, né, seja um psicólogo. Ele pode sim, né, mas ele não deve fazer isso, né, como prioridade da sua vida. Ele não pode fazer isso de maneira distraída. E essa é a principal crise do cristão. Marta está distraída com muitas coisas, né? Aí a gente vai criando vários afazeres, indo para vários lugares, vários profissionais, e na verdade a gente pode não perceber que a gente está se distraindo e se desviando da fonte da cura. Quando a gente não busca em primeiro lugar o Senhor, quando a gente não busca em primeiro lugar a palavra e a oração. Buscando a palavra, buscando o Senhor, buscando a oração e sendo guiado pelo Senhor, pelo Evangelho da Paz, aí sim, se o Senhor direcionar, aí sim. Mas não tem sido esse caminho de muitos irmãos, até mesmo da fé e dos brasileiros de forma geral. Às vezes a busca para querer tomar um remédio ou tratar uma crise também é uma busca ansiosa, de um sistema ansioso e falido. O mundo está falido, irmãos. Está falido. Não há dúvida disso. A Bíblia diz, está falido. Até aquilo que há de bom nas ciências, nos ensinos de sabedoria, tem muita coisa complicada mesmo, que está totalmente entregue ao espírito desse mundo, que é o espírito da soberba. Então, mesmo que o cristão vá nesse profissional, nesse psicólogo, ele tem que se atentar. O que está sendo ensinado ali? Aquilo está se voltando ao bem da minha alma para que eu me desprenda e viva uma vida de mais amor e sacrifício? Ou aquele profissional está alimentando o meu ego? O meu amor próprio? Principalmente profissional da mente. Tem que se fazer isso em oração. Para que em oração, discina isso. Sim. Mas é difícil responder essa pergunta em pouco tempo. Daria uma aula, uma série, né, só sobre isso, né? Isso não quer dizer que eu não seja contra os profissionais que atuam nessa área. Mas a gente não é cego. Existe um interesse por detrás. Por exemplo, a gente falou sobre gula. Na pandemia, aqueles que mais lucraram foram empresas de fast food e supermercados, gerando má alimentação nas pessoas e trazendo elas para mais consequências de falta de saúde e doenças. Quem lucrou mais que mercado? Chuta aí. Farmácia. E não falha, às vezes tem 4 farmácias assim, ó, uma em cada esquina e não falha, né? O que isso revela? A gente precisa enxergar, é uma sociedade doente. Isso não é normal em alguns países, em alguns lugares. Mas eu não quero ser duro e insensível a irmãos que estão passando por essa luta. Nós, como cristãos, não devemos passar essa arrogância, né, de achar que os irmãos não podem passar por isso ou por essas crises. E a gente precisa entender que a maior crise é a ansiedade e a inquietação. E quando a gente passar por uma crise, a gente não pode viver de forma ansiosa, buscando resolver essa crise de maneira apressada. Porque crise faz parte. O próprio Jesus passou essa crise no Getsêmani, suando sangue. Uma crise profunda de tristeza, de angústia da alma,
O próprio Paulo passava por profundas angústias. Nossa, só ler o texto de Coríntios, 2 Coríntios. Meu Deus, é tanta humilhação que Paulo passou que não está escrito. Tanta vergonha, tanto motivo para entrar numa crise existencial. Mas quais foram as armas? O que ele usou? E a gente precisa entender que isso faz parte. A vida é angústia, a gente nasce já meio angustiado, já com sofrimento. Tem momentos de alegria, sim, de felicidade, mas a vida é difícil. A gente precisa entender que, às vezes, lidar com a mente, com as emoções é difícil. E a gente não pode se precipitar, porque senão a gente se atrapalha. E a gente pode fazer coisas boas se distraindo, que nem Marta, e não buscar o essencial das nossas vidas, que é o Senhor. Amém? Amém. França? Então, em relação ao que o irmão falou para a gente, procurar um especialista para a área. Sim. Nós temos, acho que em Isaías vai falar do Deus Emanuel. Ele é o Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, né? Sim. Então a gente vê uma sociedade voltada para os conselhos psicológicos e não conselho na palavra, naquele que fala que ele é o conselheiro nosso. Sim. E temos também Jó, que de repente passa por uma crise muito difícil. E ele chega no final do livro, ele fala para o Senhor, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora, porque eu ando contigo. Então eu acho que dentro de muita mim, angústia, né? isso, diante de tanto aquilo que ele passava, ele dizia, ele não se entregou às filosofias, não que talvez a pessoa não precise daquilo, mas sim, em primeiro lugar diz a palavra o que? O reino de Deus. Sim. Né? Que o Senhor vai falar, né? Que Ele está cuidando de nós. E falta isso dentro de nós. Eu não digo que a gente não venha depender de um remédio, de um auxílio, mas nós esquecemos de ir primeiro para essa torre forte. Sabe? Que está debaixo de toda a proteção dele, né? Aos cuidados dele. Então, acho que isso falta assim um pouco dentro de mim, principalmente, né? Buscar essa certeza, como nós estamos vendo aqui. Realmente nós nos revestirmos dessa armadura, sim, porque não é o homem que vai me revestir. Exato. Mas sim, em primeiro lugar, Deus. Sim. E se precisar, sim, Deus vai nos direcionar para Ele. Mas a gente, às vezes, precisa procurar, primeiro precisar do socorro do homem, em vez do socorro de Deus. E a gente não quer enfrentar esse tempo de deserto, de fraqueza, que é justamente nesse tempo que a gente experimenta a força do Senhor. Força do Senhor. Sim. A gente pula a etapa, isso é um perigo. Agora, isso não quer dizer que eu seja contra, os irmãos sabem, né? Eu sou inclusive estudante de psicologia, não sei se os irmãos sabem, isso não quer dizer que eu seja contra psicólogos ou profissionais da saúde. É que o contexto é de uma crise muito grande, não só daquilo que é ensinado entre, principalmente, os terapêuticas undergrounds, independentes, principalmente psicoterapeutas, né? Mas eu ainda acho que a principal crise não é nem desses profissionais, ok, irmãos? Eu ainda acho que a principal crise é na igreja, é do falso ensino. Essa é, para mim, a principal crise. As outras decorrem disso. Falta de ensino, falta de evangelho, falta de humildade, falta de vida de consagração, falta de comunhão com Deus. Para mim, essa sempre é a principal crise. Mas é um assunto, como o Danilo falou, né, polêmico e profundo, e que a gente está conversando com alguns irmãos e irmãs, estamos sempre atentos a isso. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode, de maneira particular, conversar sobre isso, esclarecer algumas questões, e no decorrer, né, das aulas, trazer mais e mais esclarecimentos. Mas no Brasil existe uma grande crise nos profissionais, mas a maior crise, com certeza, é nas igrejas, com certeza, que trago um falso evangelho, uma falsa conversão. Tanto é que
Tem bastante farmácia, tem bastante mercado, mas também tem bastante igreja. E isso não está fazendo bem às pessoas. Não está. Talvez seja por isso que elas estão se entregando à gula e aos remédios. Porque não há consagração e não há satisfação em Deus, porque há uma crise de fé. E aqui mesmo, a palavra está dizendo que Paulo passou por tudo que ele passou, e ele não fala que ele procurou um profissional da fé. Ele fala, ele veio falar justamente nesse seu cita aí, né? Quanto mais seja fortalecido por si, a força do seu poder. Amém. A força do seu poder, somente. E essa é a principal crise. Todas as crises derivam disso. Todas. Vamos falar só do capacete, irmãos? Que o capacete está ligado com esse escudo, com mente, com pensamento, ok? Verso 17 aí. Todos comigo? Ó, é para vestir o escudo, tá? Não esquece do escudo não, coloca o escudo aí. Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, expulsou, apagou aquele pensamento ruim, aquele pensamento diabólico. Agora coloque o pensamento bom, o pensamento da salvação. Sabemos a importância de um capacete para proteger um soldado, principalmente numa guerra. Mas que capacete é esse que precisamos colocar? Da qual ele diz, né, o capacete da salvação. É colocar o pensamento de Cristo na cabeça. Isso é conversão, isso é arrependimento. Estudar a palavra, meditar na palavra. Nossa mente precisa ser transformada pela palavra. Precisa ser renovada, protegida pela palavra. Para que a partir da palavra, protegendo e guiando a nossa mente, os nossos pensamentos sejam bem direcionados, decisões e emoções sejam bem direcionadas. Precisamos criar essa proteção mental. Precisamos ter uma mente espiritual. Eu vou falar um dia só sobre isso, sobre oração mental. Precisamos. Não precisam abrir, eu vou só citar para os irmãos. Paulo fala muito sobre isso no início de Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 2, ali a partir do verso 10. Ele diz que Deus nos revelou coisas grandiosíssimas pelo Espírito Santo. E ele diz no verso 13 que nós falamos não com sabedoria humana, mas pelo Espírito Santo, ensinando coisas espirituais pelo Espírito Santo, para que possamos discernir tudo, porque a vontade de Deus se discerne espiritualmente. E no verso 16 de Coríntios 2 ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, o pensamento do Senhor, que possa instruir. E ele conclui: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele cita isso em 1 Coríntios 2, no verso 16. Queridos, isso é muito profundo. Depois, claro, de toda uma reflexão, ele conclui: nós, porém, temos o pensamento, a mente de Cristo, porque fomos revestidos do Espírito Santo. O que é Cristo, né? É ungido, é unção. O que guiava o pensamento, as emoções, as decisões de Jesus? O Espírito Santo. Nós, como cristãos, precisamos nos revestir desse pensamento de Cristo, o capacete da salvação. Nós precisamos nos formar mentalmente, colocar esse pensamento para nos proteger de toda influência maligna. É o que Paulo fala em Romanos 12. Para que possamos experimentar uma renovação da mente, precisamos ter a atitude de Cristo, ter um pensamento de sacrifício. Esse capacete você tem que colocar, e você coloca toda vez que você, em intimidade com o Espírito Santo, é revestido pelos pensamentos dele. Quando você começa a pensar como ele, sentir como ele. Filipenses 2,5 tem o mesmo sentimento de Cristo, a mesma forma de pensar de Cristo. Coloque o capacete da salvação. É ele que vai te salvar. É a formação que o Espírito Santo te deu.
É a palavra que te educa na maneira que você deve pensar. É isso que vai purificar os seus pensamentos, acompanhado pela espada do Espírito. Por enquanto, até aqui. Amém? Amém. Peço desculpa pela tosse. Pastor, o senhor citou aí novos ensinamentos na igreja, e essas também são umas armaduras que impedem as pessoas de agir como deveriam. E foi Saul ofereceu a Davi na luta contra Golias. Sim. Uma armadura e impedia ele completamente de lutar contra a luta que ele ia Sim, fazer. contra os filisteus. A gente recebe também, aí vem com heresias, vem com coisas que não tem. Que desvia de Cristo. Desvia, que tem o ato maligno atrás. É uma armadura que impede você de correr, de falar, de andar, fica completamente a agilidade do soldado. Exato. Aí fica vulnerável. Por isso a gente tem que revestir a armadura de Deus, não a nossa. Semana passada nós falamos sobre isso, né? Tire a armadura de Saul, né? E revista-se da armadura de Deus. Eu citei esse exemplo, irmão. Amém. Mas obrigado, irmãos. Sobre aquilo que o Danilo falou e trouxe, e eu quero reiterar, reforçando o que eu falei no final. A maior crise que nós vivemos não é a crise da psicoterapia, da filosofia, da política, da saúde, não, é uma crise de fé, é uma crise de amor. É o que Jesus falou, o amor de muitos se esfriará. Será que quando o Filho do Homem voltar para a terra, será que ele vai encontrar fé? A gente vê bastante crença, mas a fé pura no Evangelho, o escudo da fé, que nos defende contra os pensamentos malignos, nós temos poucos. Então a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os pecados, é contra principados e potestades, e a gente só vence se a gente for revestido da armadura de Deus, for revestido de tudo que Ele já nos ensinou aqui. Ser revestido da salvação, ser revestido da fé, ser revestido da justiça, ser revestido da verdade. Por enquanto foi até aqui. Alguma dúvida? Foi esclarecido? Vamos orar.